Olá, sejam todos muito bem-vindos ao NovoCast. Eu sou o Júnior Mafra. Eu sou Sabrina Baes. E eu sou Werner Bezerra. E nós estamos aqui para contar histórias. Histórias de pessoas comuns como eu e você, que chegaram e venceram na vida. E nós queremos mostrar para você que é possível, com mudança de foco, garra e determinação, ter sucesso e não só mudar a sua vida, como a vida de muitas pessoas. E uma particularidade do nosso NovoCast é trazer pessoas que nasceram ou vieram para o nosso estado ou passaram por aqui, nesse nosso querido estado do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. E a gente faz essa brincadeira aqui para contextualizar que Mato Grosso do Sul e Mato Grosso são lugares diferentes desde 1977, porque NovoCast também é cultura. Então, para que a galera não se confundir mais, né? Entre Mato Grosso do Sul, a gente conta histórias de pessoas de Mato Grosso do Sul. E hoje a gente está com uma pessoa super especial aqui. Estou muito feliz de recebê-la aqui e eu vou falar para a Sabrina apresentá-la para a gente. Então, gente, a gente agradece muito a Regina estar aqui com a gente. Eu vou ler aqui o currículo dela, uma pessoa encantadora, que tem uma história de vida encantadora. E a gente já até verificou a palavra que resume tudo que a gente vai falar aqui hoje: obstinação. Então, se liga aí que vai ser muito legal essa história. Bom, a nossa convidada é psicóloga, né, com mestrado em Psicologia da Educação pela USP de São Paulo. Trabalhou alguns anos como professora universitária no curso de Psicologia. Veio para Campo Grande e trabalhou 9 anos na Secretaria de Educação do Estado, coordenando a alfabetização e ensino fundamental da rede pública. E há 30 anos atrás, né, decidiu empreender, né, abrindo sua própria escola, que é o Colégio Harmonia, da qual é a diretora-geral. É um prazer, Regina, receber você aqui, tá? E eu já vou começar com a primeira perguntinha para a gente introduzir o nosso papo. A gente quer saber, assim, você é do estado, você nasceu aqui? Conta um pouquinho para a gente qual que é a sua ligação com o Mato Grosso do Sul. Primeiro, quero agradecer imensamente o convite. Me sinto honrada de estar aqui com vocês. Vocês terem me escolhido, agradeço bastante, muito bom. Eu sou de São Paulo, capital, família paulistana mesmo, né? E entrei na faculdade de psicologia e conheci um colega, e esse colega se tornou meu marido. Então, nós nos formamos numa área que, naquela época, era difícil, a psicologia. Hoje ela tem bem mais mercado, né? Mas, então, meu marido decidiu sair da área e acabou recebendo um convite de compra da uma concessionária GM, Chevrolet, aqui de Campo Grande, e nós nos mudamos. Nessa época, nosso filho mais velho, só tinha ele, tinha 2 anos de idade, então mudamos os 3. Logo que cheguei, eu era professora universitária lá, então trabalhava de manhã, à tarde e à noite. Trabalhava os 3 turnos, né? Mesmo com a criança pequena. E quando cheguei, encontrei um colega da faculdade e ele falou assim: Regina, você é a pessoa talhada para me substituir na Secretaria de Educação. Eu estou abrindo um restaurante e eu vou conversar com a chefia, com a secretaria toda, e eu tenho certeza que eles estão ávidos por pessoas com ideias mais renovadas, de fora. Então, eu tenho certeza que eles aceitarão o seu nome. Isso foi na quinta. Na segunda-feira eu estava contratada. Você chegou na quinta e teve essa... Segunda-feira eu comecei a trabalhar. A mudança não tinha saído do caminhão ainda. E eu estava na Secretaria de Educação, trabalhando. E me foi dada a missão, uma missão muito interessante, o secretário sentou comigo e falou: eu quero te incumbir de um trabalho, tirar os índices de alfabetização do estado de Mato Grosso do Sul de uma situação calamitosa que está e subir. Então, eu te darei algumas condições. O estado não é muito rico, mas eu te darei um pouco de recursos e você tem 2 anos para fazer isso. Então, eu preciso que você trabalhe, que você mexa com o estado todo na área de alfabetização. Desafio é esse, gente. Mas videogame, né? Você tem 2 anos para fazer, o negócio funciona. Exatamente isso. Não é? E eu me envolvi naquilo de corpo e alma, certo? Coloquei tudo meu ali,
trabalhava muito em São Paulo, trazendo pessoas de São Paulo para cá, a verba existia, mais apertadinha, mas eu consegui com um pouco de verba, e nós, em 2 anos, ganhamos um prêmio em Brasília. Que legal. Pelo grande salto que nós demos na alfabetização. Como? Coisas que você faz, acho que na juventude, com muito gás, nós reunimos para um curso de 1 ano todos os professores alfabetizadores do Estado. Em Aquidauana. Aquidauana, Minha cidade. Aquidauana tinha um Aquidauana. centro chamado Cera. Sim, existe até hoje. Mas hoje... Mudou o nome, Isso. né? Legal. E o Cera era que tinha capacidade para receber todos. Então, muitos vieram de barquinhos, muitos professores das tribos indígenas. Todo professor de Mato Grosso do Sul que alfabetizava veio fazer o curso. E eles passaram 10 dias internados conosco no Cera, fazendo uma formação. E com essa formação e mais todo o encaminhamento que nós demos, o respaldo que nós demos, o suporte que nós demos, nós conseguimos ganhar essa medalha. Por quê? As crianças aprenderam a ler e escrever. Bem, né? Com funcionalidade. E isso foi uma coisa que me deu uma imensa realização, imensa. Mais do que o que eu fazia antes, que eu era professora universitária no curso de psicologia em São Paulo. E aí, nós, com esse resultado, o chefe, né, falou assim, agora... O secretário falou, agora você vai pegar o Fundamental 1 e o Fundamental 2, antigo primário e ginásio. Né? Então, você vai ficar de 6 a 14 anos. E aí nós fomos trabalhando, melhorando as coisas, enfim. E depois ele me deu o ensino médio também. Então, eu coordenei essa parte toda. E aí, eu fiquei lá 9 anos, pelos aspectos políticos partidários. Eu me decepcionei amargamente com o que eu vi lá dentro. Não vi coisas boas. E eu pedi demissão, me exonerei. Eu era concursada, né? Nossa. Olha só. Eu me exonerei e para realizar o sonho lá da faculdade, então, que era... a gente vai guardar essa história. A gente vai guardar essa daí. Muito interessante. Não vamos entrar no Mas sonho ainda. já deu para entender, né? Que assim, não se para diante de um desafio. Né? Um desafio grande, assim. Grande. Né? E, putz, na quinta, imagina, na quinta você deve dar um baque, assim. Na segunda-feira você já começa a trabalhar e com o tamanho dessa responsabilidade. Mas eu quero saber de você, assim, paulistana, você falou, né? Seus pais, paulistas também, quero saber de você bem pequenininha. Da sua infância, como é que foi? Como é que foi a sua infância? Se a família era grande, se estava todo mundo perto, se você brincava na rua, se tem uma memória saudosista de São Paulo, né? São Paulo? São Paulo. Qual que é a cidade que você nasceu? São Paulo, Capital. São Paulo, capital. Beleza. Qual foi o bairro que você cresceu? Isso, Fala o pra bairro. gente. Pronto, para ser mais específico. Eu cresci num bairro dos mais elitistas de São Paulo, que é o Jardim Paulistano, e com uma situação econômica familiar muito ruim, muito baixa. Olha só. Nossa. Então, meu pai era um cientista, e como cientista médico, ele foi convidado pelo governo alemão em 1959 para fazer pesquisas de 1 ano lá na Alemanha para descobrir a cura do câncer. Uau. E eles convidaram um cientista de cada especialidade, Nossa. em torno de 5 cientistas de países do mundo, e meu pai foi um dos escolhidos. Só que o governo alemão pagava só para o cientista e não a família. E ele era casado, tinha 5 filhos, certo? E aí ele optou pela ciência, e minha mãe ficou sozinha com os 5 filhos, e foi uma situação já difícil, né? Mas tudo bem, ele estava lá. Quando o avião veio, o piloto estava bêbado, e ele, chegando no Rio, matou todo mundo. Nossa. Meu Deus. Nossa, Regina. Em que ano Então, foi isso, Regina? 59. Nossa. Então, eu perdi o pai. Com quantos anos você perdeu seu pai? Eu perdi meu pai. Ele saiu de casa para ir 1 ano. Na Alemanha, eu tinha 4 anos. E
Quando ele morreu, eu tinha 5. Nossa. Então, eu tive pai só Muito 4 pouco anos. contato. Quando ele morreu, aí sim, nós ficamos numa situação muito difícil. Financeiramente, emocionalmente, psiquicamente, né? Porque eram 4 meninos mais velhos e eu. Então você era a caçula de 5. E aí, esses meninos ficaram sem pai. E a mãe precisando trabalhar muito. Então, a família teve uma desestruturação. Sim. Tempos difíceis fazem Pessoas fortes. homens Mais fortes. fortes. E isso me deu, especialmente a mim, a Quinta. Eu tinha 2 defeitos, né? Eu era mulherzinha e eu era criança, caçulinha. Então, eu era aquela que ficava sempre no canto, observando, né? E eu tive uma pessoa que me ajudou muito, porque a minha mãe trabalhava demais, certo? E essa pessoa foi uma pessoa que teve uma influência grande na minha vida em termos de força, num quadro tão difícil, né? Trágico, difícil, sofrido. E eu percebi que eu tinha que ser forte na vida, senão a coisa não ia rolar. É claro, né, gente, que hoje nós conhecemos a teoria dos temperamentos, eu não sei se vocês conhecem, que é uma coisa interessante, né? Eu sou altamente colérica, né? Eu sou do signo de Virgem, com ascendente Virgem. Então, eu sou aquela pessoa que põe uma coisa na cabeça e o mundo pode estar bombardeando e eu tô ali, focar naquilo, exatamente. obcecada, a palavra é essa. Obcecada. Eu vou até eu chegar lá, entendeu? E aí, como eu fiz na secretaria, como eu fiz no Harmonia. Quando eu abri o Harmonia, em 93, eu falei assim, eu sou a pessoa mais feliz e eu quero ser a pessoa mais trabalhadora do planeta Terra. Isto é, mais trabalhadora no sentido, eu vou dar tudo que eu tenho. Mais trabalhadora perto, não que eu trabalhe mais que os outros, né? Mas dentro das minhas possibilidades, eu vou fazer o meu máximo. O meu máximo. Sim. Se eu consigo 100, eu vou fazer 100, né? E criamos o Harmonia. Começamos com uma escola pequena na rua José Antônio Pereira, uma casa alugada, e entramos como a primeira escola de período integral do Estado. Era uma coisa muito estranha. As crianças estudavam 4 horas. E no Harmonia a proposta era 8 horas. Isso então, lá em 1993. E assim, foi muito bem aceito por uma parte da população campograndense, que tem um olhar um pouco mais, né? Eu apresentava a escola para sábado, para turmas, muitas turmas, 100 pessoas, 50 pessoas. Eu falava, o que os seus filhos fazem no contraturno, naquela época? Assistem televisão, desenhos. Eu falava, né? Não é muito mais interessante eles estarem sendo estimulados com cursos de música clássica, com cursos de filosofia, que eles possam fazer a tarefa de uma maneira melhor orientada na escola, que eles possam fazer esportes, do que assistir filmes infantis. Ou seja, você implantou uma cultura nova em Campo... Na verdade, no Mato Grosso do Sul, que nós não tínhamos essa cultura. Né? E a gente nós, nesses 30 anos, sempre recebemos muitos alunos de fora por conta desses diferenciais, né? Então, a escola lotou. Aí, no primeiro prédio, na José Antônio Pereira, uma casinha alugada. E aí, quando chegou maio, junho, não tinha mais uma vaga e todo mundo fila de espera, né? Nossa. Tá bom. Então, e como é que vai ser o próximo ano? Aí acabamos comprando um prédio que estava sendo construído por uma escola pequenininha, que estava ainda no contrapiso, e que é onde é a escola maior de todas. Sim. Que depois nós fomos ampliando. Ela começou pequena, né? Então, nós ficamos com 2 unidades. E assim foi, gente. Ficamos com 300 alunos, entramos com 300, né? Começou, depois passamos para 500, aí estabelecemos em 500 muito tempo, aí todas as escolas nos copiaram. Eu fazia uma reunião de pais ou uma reunião de professores, e no outro dia essa reunião era realizada com uma síntese do que eu havia falado na minha.
Então, as pessoas foram... Né? As pessoas só copiam o que dá certo, né? É, Então isso é muito bom, sinal de que É. você trouxe coisas boas para o nosso estado, né? certo. Isso é ótimo. É que naquela época a coisa era um Sim. pouquinho mais provinciana. Sim. Então, era feito de uma maneira... Não vou entrar nesse detalhe. Exatamente. E aí, depois de 12 anos, eu trouxe um grande diferencial, que foi o bilinguismo. Sim. O bilinguismo, eu tive que primeiro ensinar o que era para a população camponesa. Ninguém sabia o que era uma escola bilíngue. E as pessoas falavam assim, direto, assim, 90%, eu acho. Eu não lembro alguém que não falasse essa frase. Mas o dia inteiro, um período em inglês... Ai, coitadinho, não. Imagina se eu vou fazer isso com a minha filhinha, com o meu filho... Não, impossível. E aí, assim, o bilinguismo começou numa situação difícil, muito difícil, com pouquíssimas pessoas que acreditaram no projeto. Nessa época, eu trabalhava 14, 15 horas por dia. Eu era sozinha na escola, eu fazia tudo. Eu tinha uma financeira, mas eu que orientava a A financeira. verdadeira empreendedora brasileira, né? Eu fazia tudo. Que legal. Eu fazia cantina, eu fazia todos os portões, todos. Nossa. Eu recebia e eu entregava as 300, 400 crianças. Eu conhecia todas as famílias, eu atendia as famílias, eu fazia tudo. E fazia todo o projeto pedagógico. Tudo que as crianças iam aprender. Então, E muito daquilo que você determinou, né? Você falou assim, eu quero ser a pessoa mais trabalhadora, não é? Uma coisa muito interessante. trabalhava 15 horas por dia, Uma dormia coisa um muito pouquinho. interessante que eu ouvi falar e eu gostaria que você me confirmasse, se possível, que logo no início da sua escola você colocava música clássica para as crianças. Uma coisa totalmente inovadora para o nosso estado. Ou seja, foi muita inovação que você Muito, trouxe. sim. E da onde veio essa ideia? Fala para mim. Essas ideias. Essas ideias incríveis, né? Júnior, eu sempre tive necessidade de sair um pouco de Sim. Campo Grande, né? Eu não podia muito, mas eu ia. Ficava sábado, domingo e segunda, visitava escolas, aí conheci o bilinguismo. Aí, antes de abrir, eu visitei e conheci uma escola que tinha esse Sim. projeto um pouquinho diferente. E eu adaptei para o meu. Por quê? Eu acho que o mais importante é o porquê, sabe, Júnior? Com certeza. Os porquês. Porque eu sempre... Nós, né? É que naquela época eu era muito sozinha mesmo, né? Eu não gosto de falar eu, Sim. mas era a Regina com a Regina, não tinha outra Entendo. pessoa, né? Hoje eu tenho uma equipe maravilhosa de diretores comigo, meus 2 filhos e a minha nora, que faz assim. Fora os funcionários, né? Que com esses 30 anos eu consegui montar um corpo Sim. de profissionais bons. Mas na época eu era completamente só. Então, eu tentava colocar na escola as coisas que eu acreditava, as coisas que eu achava que um ser humano precisa para se formar. Desde aquela época, eu tinha como princípio uma boa escola forma nos aspectos acadêmicos, ensina português, matemática, história, geografia, ciências, educação física, arte, mas ensina também a ser uma pessoa do bem, a ser uma pessoa de caráter, a ser uma pessoa virtuosa. A escola integral, a criança passa o dia inteiro conosco, anos, mais 2 décadas, praticamente, depende de quando ela entra. Então, eu tenho a missão, numa escola desse perfil, de trabalhar também com a formação interna desses seres humanos. Formação de caráter do ser humano. Caráter Exatamente. desses seres humanos, certo? E aí, não era uma coisa muito fácil, né? De implantar. Então, nós tínhamos como princípio esse, e a coisa foi fluindo para ensinar, né, a população,
que E era... nisso veio muitas críticas também. Muitas críticas, muitas, mas muitas. Eu perdi uma dose substancial de alunos, porque eu Certo. tive que Mas como boa virginiana, eu vou Não fazer até dar desistiu. certo. Eu entrava nessa época nas salas todos os dias do currículo americano, Sim. que a gente chama, né? E eu assistia 10, 15 minutos de todos os professores. Nessa época eu era diretora e coordenadora pedagógica. Eu era tudo, eu era Sim. financeira, enfim. A coordenação pedagógica senta toda semana com o professor, ele é pago por essa hora-aula e faz o planejamento. E nós fazemos também, porque a base de uma escola se chama formação de professores. E essa sempre foi a minha paixão. A minha dissertação de mestrado, lá na USP, foi formação de professores, na rede pública de São Paulo. Então, é uma coisa que eu tenho uma certa facilidade, porque gosto muito. E aí fomos implantando. Uns 5 anos depois, parece que a população entrou e falou assim, e não é que esse negócio dá certo? As crianças estão falando inglês. Fui para os Estados Unidos, para a Disney, eles falam inglês. Aí é assim, né? Aí começa todo mundo, né? Entendeu? Aí começaram a vir procurar. Essas crianças me salvaram aqui de um ovo. Aí inverteu. Em vez de eu ficar atrás, falando, olha, eu vou te provar, eles falam, você não quer ir lá na escola? Eu entro com você na sala. Não, o dia inteiro falando inglês, coitadinhos. A palavra que eu mais escutava era coitadinhos, né? Coitadinho do meu filho. Aí inverteu. Eles começaram a me procurar e não tinha vaga. Aí começamos a implantar, porque nós ficamos com 2 unidades muitos anos. Sim. E hoje nós temos a educação infantil, a unidade do F1, que é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Depois a unidade do 6º ano só, terceira unidade. Depois a unidade do Jardim dos Estados, que são os maiores. Sim. Até o ensino médio. Então, são 4 unidades. Nossa. Eu preciso falar uma coisa. A minha mais velha, ela fez muito tempo de cultura, né? Ela está em que série? Não, agora ela já terminou o ensino médio. Ah, Mas quando tá. ela saiu do A colégio, sua ela mais estudou velha. na Harmonia, então ela já estudava inglês, assim, sei lá, uns 5 anos, 6 anos, e ela não falava nada. E aí, 6 meses que ela ficou lá no colégio, nossa, parece que virou uma chave na cabeça da menina e ela começou a falar. E isso é muito importante. Por exemplo, eu tô aprendendo a falar inglês. Eu não aprendi a falar inglês quando eu era nova, né? E depois dos 40, acho A que dificuldade fica tudo é mais maior. fácil da gente aprender, né? Fecha um pouco os canais neurológicos, Então, eu a acho, sinapse fecha. eu neurais. acho incrível esse processo aí do bilinguismo, né? Eu vejo para os meus 2 pequenos, com 5 anos, a gente está lá em casa, eles já misturam as palavras. Eles falam do tempo, eles falam do tempo em inglês, ou palavras básicas ali do dia a dia. Então, assim, é muito legal. E aí, uma curiosidade. No Eu só caso, você costumo é dizer- bilíngue. Eu só costumo dizer assim, que o sonho de todo diretor de escola bilíngue é essa palavra que você falou. Eles misturam. Misturam. Começou a misturar, você pode Já falar. Misturou? Vamos, agora o carrinho corre. Então corre, tá dando corre. certo. Porque ele começa a pensar no segundo idioma. Você tem que sair do primeiro, não é segundo idioma, ele sai da primeira etapa. Entendi. A primeira etapa ele está conhecendo, ele está absorvendo. Quanto menor a criança é, mais rápido a primeira etapa. Né? Quando eles são bem pequenininhos, é simultâneo. Não é nem primeiro uma, depois outra. Vai sendo assim. Sim. Aí a segunda etapa, que é bárbaro, é quando ele mistura. A terceira etapa é começar a falar. Exatamente. Agora fala uma coisa pra mim que eu fiquei curioso aqui, se você quiser, claro. Falo tudo. A Regina da adolescência já pensava em ser o que é hoje? Então, Legal. a Regina da adolescência queria ajudar o ser humano. Né? Eu nasci com essa vocação, com essa missão. E para mim, sabe, Júnior, a minha mãe era muito católica, então eu frequentava a igreja muito. E eu pensei em dedicar a minha vida nessa linha, né? Ser freira,
passar a vida ajudando as pessoas. Eu tinha uma grande vocação para isso. Mas, conforme eu fui crescendo, eu tinha um irmão que me ajudava muito nisso, a gente tinha altos papos, né? Legal. E encaminhamos para isso. Mas aí um dia eu descobri que freira não podia casar, porque casava com Deus. Eu não podia ter filho. O meu problema não era casar, o meu problema eram os filhos. Era ter uma família. Ter uma família. Que incrível. Eu precisava ser mãe, acima de tudo, acima de escola, acima de igreja. Eu tinha que ser mãe, né? E teve uma coisa curiosa que quando nós quisemos engravidar, eu engravidei rápido e tive meu filho mais velho, o Daniel, que hoje é o diretor administrativo financeiro da escola, da rede toda nossa. E depois eu não consegui engravidar de novo do outro. E eu passei quase 8 anos, 7 anos e meio tentando, fazendo tratamento, parará. Foi uma luta, até que eu conseguiu. Engravidei do Thiago, que tem 1,97 m. Nossa. É um bebê. Ele é enorme. Os dois são muito grandes, né? Mas o Thiago é 97. Então, assim, foi uma coisa difícil, sabe? Essa parte da adolescência. Sim. No sentido de uma condição financeira difícil, mas principalmente uma estrutura familiar muito difícil, né? O pai foi quando eu tinha 4 anos, sim. A mãe, para criar os 5 filhos, só trabalhava, e eu tinha uma funcionária na casa que foi o meu anjo da guarda, que era uma pessoa que tinha uma inteligência acima da média, claro, e que, infelizmente, estava naquela condição, mas ela tinha uma inteligência tanto emocional como cognitiva acima da média. Uma pessoa... Que é primordial, é emocional, né? Isso. Ela tinha tudo. Legal. É uma portuguesa. E ela, muito do que eu sou, nessa minha existência aqui, eu devo a esse ser humano. Ai, que legal. E ela pegou esse meu espírito... empreendedor, colérico. Colérico, com esse signo virgem, com ascendente virgem. E com ela, a coisa ficou redondinha, nossa. Entendeu? Era tudo que precisaria para eu conseguir me salvar daquela situação tenebrosa. Sim. E aí, é claro que eu fui fazer psicologia. Qual o curso que eu ia fazer com uma história dessa? Psicologia, né? Sim. E quando eu cheguei na psicologia, eu sabia que eu tinha que trabalhar muito na vida, que ninguém ia dar nada para mim, eu não tinha nada. Então, eu fiz um curso, assim, dando o máximo de mim. E quando eu cheguei no 4º ano, o 5º ano, que era o ano do estágio, os professores todos ficaram de olho em mim, entendeu? Porque foi um plano. Seu perfil também. Não, foi um plano. Eu fiz os 4 anos pensando que eu precisava de um emprego, que eu precisava me sustentar. Você foi intencional. Foi. Né? Eu sou a mulher dos planos. Legal. Né? Eu foco. Legal. E aí um deles, imediatamente, eu terminando o 5º ano, o estágio, então, em dezembro, eu me formei em janeiro, eu fui convidada para ser professora do 5º ano na Universidade de Londrina. Legal. Né, como chefe da cadeira. Né? Então, em 2 meses, eu saí da condição de aluna para professora do último ano da faculdade. Olha, cara. Gente. Que responsabilidade, hein? Então, isso tudo moldou a Regina da escola também. Né? Isso tudo deu forças para a Regina da escola, a harmonia. Isso tudo me ajudou a construir o que é hoje, a moldar toda essa estrutura. E aí, quando os meninos vieram, que foi um grande sonho, às vezes eu costumo dizer, com medo de dizer, que eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo. Que incrível. E eu brinco, falando sobre essa questão da felicidade, quando as pessoas falam, e na parte econômica, financeira, eu falo, mas você não sabe, eu sou a pessoa mais rica do planeta. Exatamente.
Pode citar qualquer um aí, Elon Musk, pode falar as pessoas ricas do mundo, mas eu sou muito mais rica que ela. Porque eu construí uma empresa do nada, eu tenho minha família nessa empresa, e eu, hoje, passei momentos dificílimos. Passei 5 anos sem ter carro. Meu marido tinha a concessionária. Eu não tinha carro. Eu pegava carona com as minhas funcionárias da escola, ou eu pegava táxi. Eu não tinha dinheiro para ter carro, porque os carros da casa nós pagamos folha. Eu nunca atrasei folha. Sério? Você chegou a vender carros para pagar a folha da escola? Sim. Caraca, e fiquei sem história carro, incrível. não 1 mês, 2 meses. Fiquei sem carro 5 anos. Nossa. Feliz, porque eu sabia, eu tinha certeza que a escola ia vencer. Eu nunca perdi a esperança nos momentos lá de baixo, difíceis. Eu falava, obsessão. Sim. Isso é obsessão. Eu vou conseguir. Então, eu ponho uma meta, assim, e eu só enxergo aquilo. 24 horas. Eu sonho com aquilo. Entendeu? Vive aquilo, né? Dá certo. Sim. Dá certo. Eu acredito. Entendeu? E eu pensava, eu preciso ser a melhor para conseguir isso. Porque aí o mercado me copiava. E eu falava, eu estou perdendo os diferenciais. Vamos pegar outro diferencial. Precisa estudar muito, precisa começar tudo de novo. Eu ia para os cursos da escola em São Paulo, que ajudou na formação, e eu, sempre a mais velha, né? E sentava lá, fazia 3, 5, 6 cursos por ano. Que nem uma aluninha de 18, 20 anos. Eu já velha, sabe? Aprender, trazer. E, de fato, você está lá, nós sempre fomos vanguarda. Né? Esse trabalho de virtudes, hoje, é vanguarda. O trabalho do bilinguismo, nós temos sempre trazido coisas diferentes da vanguarda, na vanguarda. Não é pegar um materialzinho da rede Oxford, Cambridge, livros didáticos, Sim, com uma carga horária maior, e dar aula disso. Escola bilíngue não é isso. Nós só temos 2 escolas verdadeiramente bilíngues em Campo Grande. Escola bilíngue é não ter material, você faz o material, você monta o currículo, aí você faz uma busca de informações sobre esses materiais e você tem que dar língua inglesa, matemática, história, geografia, ciências. Em inglês. Virtudes em inglês. Artes em inglês. E a nossa arte em inglês é um motivo de muito orgulho. Eu acho que a mais bonita de todas as artes é a arte cênica. Então, nós temos 1 mês de Harmonias Festival, que cada série escolhe, a escola ajuda na escolha, uma obra clássica, e eles se preparam por 1 semestre, e eles encenam para os pais, tudo em inglês, a cena clássica. Uma adaptação, que eu participo bastante da adaptação, para, né, ter começo, meio e fim, todas as crianças participam. Então, as crianças aprendem a ler e a escrever dentro de um projeto interessantíssimo. Que interessante. Né? Eles amam o Harmonias. E é incrível como se a gente ouvindo a sua história de vida tem tudo a ver com a história do colégio, da escola hoje. É incrível isso, né? E as pessoas que hoje conhecem você não conhecem essa história. É justamente isso que a gente tenta mostrar aqui, né? Que tudo se encaixa, tudo leva a um ponto X, que é hoje a estrutura que você tem, né? É incrível isso, né? Você entendeu por que eu me sinto a pessoa mais feliz do Com mundo? certeza. A gente brinca que você realmente tem o verdadeiro sucessão, né? Porque você conseguiu fazer a sucessão do seu negócio e ter sucesso ao mesmo tempo. Isso é incrível. Parabéns. Incrível. Não criar herdeiros, criar Exatamente. sucessores é o mais difícil, né? E passar 30 anos com o privilégio, você que é o mais jovem, 30 anos da vida profissional fazendo aquilo que eu amo. Sim. Que é montar currículo, formar os professores para o currículo, ensinar as crianças pensando sempre, essa é a forma mais potente deles aprenderem? Ou tem uma forma melhor? Tem uma estratégia, uma didática de aula
Eu escolhi o currículo está aqui, mas eu quero que as crianças aprendam da melhor forma esse currículo. E quanto mais contextualizado estiver com a vida deles, melhor. Então, uma das metodologias que nós usamos, que nós aprendemos nos Estados Unidos, ficamos lá, fomos várias vezes, é o PBL, Project Based Learning, aprendizagem baseada em projetos. Então, as crianças aprendem, elas levantando as informações e elas elaborando o projeto, mãos na massa, e com um produto final. Elas apresentam para a comunidade, para os pais, para as outras classes. Elas têm um público que elas apresentarão. Então, a escola vive a inovação, mas por isso, para fazer com que eles aprendam mais e melhor, tanto do ponto de vista curricular, quanto do ponto de vista de valores. Cara, eu tô encantado, né? Muito. Sério, e assim, a gente recebe pessoas apaixonadas aqui, Exatamente. né? Sim. E você é uma delas, assim, é muito nítido, né? Quando você começa a escutar, você começa a se arrepiar, assim, gente, tô do lado de uma pessoa apaixonada pelo que ela faz. Eu queria te fazer uma pergunta bem específica, assim, que enquanto você falava, eu lembrei de uma frase do Rufino. O Rufino fala, não tem desafio que sobreviva a 14 horas de trabalho. Ela falou que trabalha 15. Exatamente. Trabalhavam. Eu trabalhava 15, né? E assim, eu vejo que você também é uma mulher de muita atitude, né? Porque assim, beleza, a gente trabalha bastante, né, para alcançar aquilo que a gente quer, mas quando surge a oportunidade, dá aquele friozinho na barriga, será que eu sou capaz, tal? Você teve isso, friozinho na barriga, por exemplo, quando você foi chamada para ir para Secretaria de Educação, foi na quinta, na segunda você já tinha que estar lá. Saiu 2 meses depois, você já estava 5º ano. Então, assim, às vezes você dá talvez esse desafio seja muito grande. Não passou pela sua cabeça? Nada? O Werner, eu funciono assim, é meu funcionamento. Uhum. Eu vejo o que tem que ser feito. Certo. Eu analiso, mas eu sinto, sabe? Uhum. Com as minhas possibilidades internas, o meu funcionamento interno, se é possível. Se eu der tudo que eu tenho, se eu consigo. Então, nesse caso, eu falei, eu consigo. Legal. Tudo tem preço, né? Uhum. Entendeu? De alguma maneira, eu não fui aquela mãe tão presente que eu gostaria de ter sido e que hoje eu vejo minhas noras sendo. Eu não tive esse direito. Para deixar esse legado para os meus filhos, eu precisei... Mas sempre a gente precisa se abdicar de algo. Isso é uma realidade. Entendeu? Isso é uma realidade que a gente precisa mostrar para as pessoas que é mais normal do que a gente imagina. O filósofo Charlie Brown Jr., cada escolha uma renúncia à vida. Exatamente. Não é? É isso. Não, e na verdade você não teve 2 filhos. Eu acho que cada aluno do colégio que já Exato, eu ia passou falar isso durante agora. 30 anos. Tipo, não é o legado pra Não é? tanta gente, pra filha da E eu tenho... Sabrina. Exatamente. Eu tenho certeza absoluta que muitos jovens foram por um caminho diferente graças a estar ali dentro, graças aqui ao que que você tá você Mas construiu. muitos. Porque mas às vezes não tinha uma muitos. base familiar, mas tinha uma base dentro da escola de valor real de vida. E isso transformou pessoas hoje no que elas são, que talvez não estariam onde estão hoje se não estivessem dentro da Nós escola. temos mais um tempinho? Sim. Temos, Ô, ixi. Júnior, te contar rapidinho um episódio muito marcante sobre isso. No 9º ano, os jovens têm 14 anos. Sim. E eles estudam em língua portuguesa. Eu diria assim que o grande eixo da harmonia hoje, fora as virtudes, é a literatura, tanto a inglesa quanto em português. Os alunos fazem um trabalho de língua portuguesa, eles leem o ano todo Machado de Assis. Incrível. E a obra central do Machado é a Capitu e o Bentinho, Sim. certo? E, no final, eles vão para o lugar onde tem É Tribunal do Júri. Tribunal do Júri, obrigada. E eles fazem uma encenação do júri se a Capitu cometeu adultério ou não cometeu adultério. Ela é inocente ou ela é culpada.
Isso nós fazemos há em torno de 15 anos, talvez um pouquinho mais. Então, eles têm que ir todos paramentados e eles têm que conversar. Como se fossem juízes, promotores, Primeiro, defensores. eles assistem um júri lá, de verdade, né? E veem certinho o papel de cada um, aí eles escolhem quem eles vão ser, parará. Isso é uma ideia muito legal. E esse projeto, cada ano que passa, não cansa, ele é encantador, né? Se você soubesse o número de advogados que se formaram por conta desse trabalho e que hoje são advogados expoentes e que descobriram uma missão num projeto de escola de 9º ano, entendeu? Vivendo, porque a escola tem muito essa linha de trabalho. Quanto mais você traz a realidade para o aluno, quanto mais você contextualiza o que ele está aprendendo, melhor ele aprende mais e mais rápido. Então você ganha tempo de idade. Perdido sobre o que eu vou fazer da vida, quem eu vou ser, o que eu vou ser. Que incrível. E aí no ensino médio, nós também temos ligado a isso um trabalho muito interessante no 2º ano, que nós oferecemos estágios. Eles têm 16 anos, então, nessa época, em várias profissões. Eles escolhem, nós escolhemos, e eles passam 1-2 dias com o profissional. Eles já assistiram cirurgia. Que incrível. Os pais dos alunos, né? Nos ajudam muito. É muito legal. Nos ajudam muito. Muitos pais dos alunos são os profissionais. Sim. Né? E aí eles recebem alunos que muitas vezes eles nem conhecem. O aluno é de outra sala, para que hoje nós temos 4, 5 salas de cada série. Então, eles não conhecem todo mundo, né? Mas vão lá, 3, 4 alunos, sentam, fazem uma entrevista e passam 2 dias vivendo um pouco, né? Então, eles têm essa vivência do direito no 9º ano e depois de várias áreas que ele pode escolher. Diversas profissões. Que Né? incrível. Bem Deixa eu te perguntar uma coisa, Regina. Eu fiquei emocionada, assim, porque né, depois de 30 anos de harmonia, de tudo que você falou, de tudo que você viveu, e eu sigo a escola também nas redes sociais, sigo a Thalita, né? Thalita Educa, muito legal o perfil. E vocês ainda vão buscar, vocês ainda viajam para fora do país, vão para São Paulo, fazem curso da verdade, curso disso, curso daquilo, né? E continuam buscando informação, continuam estudando. Então, eu acho assim, isso incrível, assim, eu amo estudar também. Eu tô lá em casa, não quero Netflix, não, deixa eu terminar aqui que eu tenho tanta coisa para estudar. Mas eu queria saber, assim, como que você se diverte? Quais são os hobbies da Regina? Ou o seu estudo é o seu hobby? Conta um pouquinho pra gente do que né? É música, esporte. Conta pra gente um pouquinho. Bom, a primeira coisa, assim, o estudo, o conhecimento está no nosso DNA, de nós 4. Thalita, Thiago, Daniel e eu. Né? Eu passei a vida estudando, né? Eu me formei na faculdade de psicologia, no outro ano eu entrei no mestrado na USP, dificílimo. 100 candidatos, 9 entraram. Nossa. Eram 10 vagas, não completa. Se não tiver o que eles querem, sobra vaga. Sim. Então eu sempre amei estudar, né? E aí eu fiquei viúva há 10 anos e conheci o meu atual marido e nós fizemos um combinado de eu diminuir a carga de trabalho para nós viajarmos. Eu estou completando 70 anos agora. Sim. Em setembro. Que bênção. E nós ficarmos, então, viajando pelo mundo. Que incrível. Legal. Foi... Aí, o que aconteceu? Aí casamos, né? Aí ele falou, bom, então agora vamos começar. Eu falei, começar o quê? O plano de você sair da escola, parar de trabalhar, ir viajar, ir passear, ir aproveitar um pouquinho. Eu falei, então, mas aproveitar um pouco, ser feliz para mim... Esse é meu hobby. É trabalhar. Ele falou, mas você não me contou isso. Eu falei, esqueci. Você não me perguntou. Essa foi boa. O que eu amo fazer... é trabalhar na harmonia. Percebemos aqui. É o meu hobby, é a minha alimentação, é o ar que eu respiro. Cara, e olha que interessante que eu vi aqui agora. Você falou que vai completar 70. Sim, Ou agora. seja, você começou a escola aos 40. Isso. Que incrível.
Muitas Isso pessoas mesmo. acham que aos 40 é impossível de ter resultado. Imagina. Mas assim, eu me preparei Exato. muitos anos. Sim. Porque eu falava para o meu marido que faleceu, quando eu abrir, eu vou apanhar tanto que eu vou passar anos roxa. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Mas você estava preparada para Mas isso. eu estava preparada. Eu aguentei, fiquei roxa, hematomas, e hematomas morais, né? Imagino. Eu acho que o ponto principal de tudo é acreditar, e nós temos lido, estudado muito os filósofos clássicos, principalmente Aristóteles, que o sofrimento é a vida. É importante. Não, ele é a É a vida. vida. É tudo. E o sofrimento é que traz a felicidade. Você, por meio do sofrimento, por meio dessas Exatamente. experiências todas difíceis, você tem a possibilidade de superá-las, e quando você as supera, você é feliz. É isso que é Incrível. felicidade. Não é comprar uma casa nova, viajar, comprar roupas. Isso tudo é efêmero. Passa. E às vezes a gente quer proteger tanto o filho disso, né? Do sofrimento. E quando eles vão crescendo, eles não sabem o que é A própria sofrer. história da Regina mostra que o sofrimento fez que ela se tornasse quem ela é quem hoje, ela né? Isso é Mas incrível. é perfeito. A minha infância, a minha adolescência, o início da vida profissional, é uma pessoa que foi forjada no sofrimento. Sim. E foi se fortalecendo. Porque, na verdade, é essa a nossa missão. É isso que eu acredito. Você vem Mas aqui com certeza. para isso. Você não vem para outra coisa. Não. As pessoas acham que vão ser felizes. Mas o que é ser feliz? Entendeu? Elas acham que as coisas efêmeras é que vão deixá-las felizes. E hoje nós tentamos com muita força e passando para os pequenininhos, porque depois eles vão continuar e ficar mais fácil, que felicidade é ser uma pessoa virtuosa na vida, é ser uma pessoa que se conhece e então, ao conhecer o outro, pode ajudar o outro, porque primeiro precisa do autoconhecimento. Mas isso, de verdade, na prática. Então, nós temos um sistema nós estamos implantando devagarzinho de preceptoria. As crianças que precisam da nossa ajuda, muitas não do ponto de vista da nota, mas que estão em momentos difíceis internos. Isso nós estamos em todos os segmentos, dos pequenininhos até. Algumas crianças que querem, a gente pergunta quem quer, as que querem, elas vão sentar toda semana com um preceptor e vão começar a perceber como é se conhecer. E aí nós temos a Thalita, que faz esse trabalho. A escola tem ela estudou muito, né? Tem todas as estratégias para essa criança, para esse adolescente se olhar. Por que eu faço isso? Se eu faço isso, o que acontece no meu entorno? E aí o que acontece comigo? Então, aquilo que eu queria, eu não consegui fazendo isso. Então, não me conheço, né? Eu não conheço as consequências. É um trabalho lindo. Como é o nome do que eu sinto, né? Isso que eu estou sentindo. Qual é o nome desse sentimento? Esse trabalho me emociona e eu choro com ele. Incrível. Não, e eu estou vivendo isso na pele com os meus gêmeos, né? Então, a gente tá aprendendo com a escola, né? Porque pode parecer assim... quando a gente é do bem, né? Acho que a gente vive as virtudes e os valores de uma maneira meio intrínseca, assim, meio sem pensar, meio no automático. Mas a escola está trazendo essa consciência, assim, dessas virtudes na prática. Então, lá em casa, as crianças têm lavado a louça, têm organizado a cama, têm organizado os brinquedos, não muda de atividade se não guarda os brinquedos. Sabe assim, essa coisa assim, eu quero salvar o mundo, mas você não arruma a sua cama? Então, são as 4 virtudes cardeais aristotélicas, né? Essa é a primeira. Isso, Você a gente sabe está aprendendo com a escola.
Temperança é a última. É temperança? Não, temperança é a primeira. É isso. Legal. Eu tenho estudado, tenho aprendido, seguido a escola. Inclusive, Interessante. sigam, né? É um trabalho que a escola tem entregue de forma gratuita no Instagram, através da Thalita também. E para mim, como cidadã, está sendo muito legal ter mais consciência de quais são os nossos valores, quais são as minhas virtudes, as virtudes dos meus filhos. É encantador essa parte da E escola. a gente consegue entender hoje por que a escola é uma referência hoje, né? Os porquês dessa referência que foram mostrados. E assim, você lembra que eu falei no comecinho que eu sou a pessoa mais feliz do mundo? Sim. Então podemos dizer que a harmonia foi o seu sentido de vida. Harmonia e 100%. família. Isso. Que incrível. 100%. 100%. Agora eu falo pro marido, viajar, aposentar. Não é o meu sentido de vida. Não bateu com o sentido da vida. Eu esqueci de te contar. Mas é gostoso, porque eu quase que eu vejo derrubo de assim, novo. as histórias que passam por aqui de pessoas de sucesso, elas são muito parecidas. Passam por momentos difíceis, ruins, financeiramente, a grande maioria passa por esses processos. E é legal quando vem pessoas como você, que são referências hoje no Brasil, podemos dizer assim, e conta uma história que realmente foi de muita dificuldade, de muita superação. Mas- Saber que você faz parte disso é gratificante, né? E isso é muito gostoso de ver todas essas histórias. Falar né? que esses advogados de sucesso, por conta de um projeto que nós inventamos, né? Exatamente. De Machado de Quantos Assis. juízes, quantos promotores não saíram disso? Mas muitos. Exatamente. É isso que eu quero te falar. Isso é muito gostoso de olhar para trás e ver toda essa trajetória e falar, eu fui responsável por isso. É gratificante, não é? Por isso eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Incrível. Porque o que poderia dar mais felicidade para um ser humano? Não, você quer ser a pessoa mais rica de dinheiro do mundo? As pessoas acham que Não. dinheiro é a felicidade, e ao contrário. Nada. Dinheiro é consequência, a E felicidade. até pode estragar a Exatamente, felicidade, né? exatamente. Então- Entendeu? As pessoas buscam felicidade no lugar errado. No lugar errado. Exatamente. E, gente, o Sócrates, o Platão e o Aristóteles, há quantos séculos antes de Cristo, estava tudo lá. Eles falaram tudo isso. É só lê-los. E não incrível, é difícil né? ler, é gostoso. E é o que eu falo. Hoje eu tenho 6 filhos. 3 grandes e 3 pequenos. Exatamente. Pretendo ter mais, viu? É. E aí, pra mim, o momento de maior prazer na minha vida é quando eu abro a porta da minha casa e os 3 vêm correndo me abraçar, os pequenininhos. que delícia. Sabe? Que vem papai, que senta no colo, que quer cheirar. Pra mim, isso é a verdadeira felicidade. Não importa o que aconteça lá fora. Quando eu entro pra dentro da minha casa, pra mim, aquilo ali é o meu... Sabe? Aquela coisa que fortalece. Preenche. Exatamente, exato. E não importa quanto dinheiro, com ou sem, pra mim não importa. Quando eu abro a porta da minha casa, a minha vida se renova todos os dias. E isso eu falo para as pessoas, é a verdadeira felicidade. A gente conversou muito sobre isso também. A verdadeira felicidade está aí. E as pessoas buscando felicidade em dinheiro, em trabalhar demais. Não que não seja correto, você mesmo falou, trabalhou 15 horas, né? Então temos que pagar um preço para ter o resultado que queremos. Mas a gente tem que ter os nossos porquês, né? Porque tem quem tem um porquê, suporta qualquer coisa. Exatamente. Exatamente. Isso mesmo. Exatamente. A gente está partindo pro fim. Você tem mais alguma coisa eu aí? tenho. A gente sempre faz uma pergunta aqui no fim. Se a Regina tivesse uma mensagem que ia aparecer em todos os celulares. Uma mensagem final, sabe? Uma mensagem que ia aparecer em todos os celulares, ia parar o mundo e ia aparecer essa mensagem. Uma mensagem final para inspirar as pessoas. A sua trajetória é linda, tá? Eu tô Obrigada. encantado, de verdade. Acho Muito que isso que você obrigada. fez aqui já é uma parte do teu legado, sabe? Porque isso aqui é um vídeo que vai pro YouTube. Inclusive, se vocês gostaram, compartilhem, curtam, mandem pras pessoas, porque isso daqui, né, é ouro, o que você trouxe pra gente aqui, tá? Então, se você tiver uma mensagem final que apareceria em todos os celulares, a gente tá mexendo no celular aqui e apareceu, opa, a Regina aqui tá falando. Uma mensagem Olha, final. Werner, desculpa. A minha mensagem final, que eu cada vez mais acredito nisso, é que esse mundo que nós vivemos, não, né, eu sou católica, enfim, esse mundo aqui, porque há uma vida eterna, né? Sim. Esse pedaço da nossa vida eterna que Sim. está aqui nesse momento, ele é revestido de sofrimento. E as pessoas têm que entender isso. E têm que aceitar isso. A vida é sofrimento. E você precisa se fortalecer para
enfrentar com galhardia os sofrimentos e ser feliz com eles, com os sofrimentos. É com os sofrimentos que você alcança a felicidade. Então, esses 30 anos do Harmonia, vou dar um exemplo meu aqui no caso, foram de muito sofrimento. Mas é o sofrimento que me deixou essa pessoa forte e muito feliz. Muito. Como eu disse, eu queria que alguém me apresentasse uma pessoa mais feliz que eu. Eu não conheço. Incrível. Eu não conheço. Porque eu consegui tudo na base do sofrimento, com aquela regrinha que eu falei no começo. Eu preciso me conhecer de verdade, sem botar sujeira embaixo do tapete, né? Eu preciso me conhecer, eu posso usar vários procedimentos para me conhecer, mas esse. Eu preciso olhar para o outro para conseguir enxergar o outro a partir do que eu me conheci, eu enxergo o outro. E eu preciso ajudar o outro. Nessa tríade tem muito sofrimento. E essa é a vida. E essa é a alegria da vida. Essa é a felicidade. E é o que nos leva a comemorar a vitória. Porque as pessoas... Exatamente. As pessoas só veem a vitória, mas não veem o processo para chegar naquela vitória, né? Todo mundo quer ser vitorioso, mas ninguém quer pagar o preço da vitória. Isso é muito incrível. Fiquei muito feliz. Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer, né? Exatamente. Você sabe o que eu acho mais precioso, assim, que eu agradeço muito? É a Regina estar aqui e se permitir ser vulnerável, né? Se permitir ser verdadeira, abrir o coração, contar coisa do passado, né? O olho dela o tempo todo ali brilhando, marejado, e a gente também. Isso não tem preço, e a gente agradece, a gente espera que você que está aí assistindo pegue tudo, né, que foi bom, que você gostou, que a gente falou aqui hoje. A gente só agradece, Regina, porque eu acho que é isso. Você transborda obstinação, né? Essa palavra é a palavra do nosso podcast hoje, ser obstinado. E é muito legal você poder passar isso para todas as pessoas aqui que estão assistindo, as pessoas aqui do estado. Então, sejam obstinados, acreditem se vocês tenham um sonho, né? Não desistam, vendam o carro, enfim, tanta coisa que a Regina contou. É incrível. Porque se você não só não consegue quem desiste. Exatamente. Não é? Exatamente. E a gente inicia o nosso podcast falando, né, sobre foco e determinação. Então eu queria falar para você que ter foco e determinação vai te levar a outros patamares. Vocês precisam ouvir a história incrível da Regina. Foi muito legal. Você ressignificou o que é sofrimento, acho, hoje, né? Exatamente. Não é? Essa é a palavra, ressignificação sobre o sofrimento. Leia um livro do Victor Frankl chamado Em Busca de Sentido. Ótimo. Ai, eu Ali já está li. tudo. Já vou anotar Ali está a aqui. chave. Eu já li. É Em maravilhoso. busca- Excelente. Em busca de sentido. Victor Frankl. Em busca de sentido. É. Bom, a gente vai ficando por aqui. Ó, siga o canal, dá um like, compartilha, aperta o sininho, faz tudo que tem que fazer aí. Exatamente. Gente, esse foi mais um Novocast. Estamos muito felizes com a nossa convidada. Foi incrível e você precisa assistir. É isso aí. Valeu. Gente. Até o próximo. Tchau, tchau.